Outra questãozinha aqui do ITA. Olha só, é uma equação exponencial onde o expoente é uma raiz. Vamos reescrever a equação aqui. Oito elevado a raiz de x mais 1, 2 elevado a raiz de x mais 1, 4 elevado a raiz de x mais 1. Isso aqui está pintando aqui uma substituição bonita, né? Olha só. O 8 elevado a raiz de x mais 1, eu vou escrever ele assim, ó. 2 elevado a raiz de x mais 1 elevado ao cubo. Por quê? Porque isso aqui é a potência de uma potência, você multiplica os expoentes. Então isso aqui é a mesma coisa se você tivesse isso aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a raiz de x mais 1. Isso aqui é a mesma coisa. Ou até se você quisesse escrever isso aqui, 2 elevado a 3 raiz de x mais 1, né? Você multiplica os expoentes. Você pode escrever de todas essas formas aqui. Então, como é que a gente poderia escrever? A mesma coisa a gente faz aqui e aqui. Só que aqui é o mais simples de todos. Então, aqui a gente escreve assim, ó. Isso aqui, 8 a raiz de x mais 1. Isso aqui é 2 elevado a raiz de x mais 1, que está elevado ao cubo. Aqui a gente deixa assim como tá. 2 elevado a raiz de x mais 1, mais 64. E aqui, 19 vezes. Aqui a gente faz com 2, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui é 2 elevado a raiz de x mais 1 ao quadrado. Então, fazendo uma substituição, chamando essa expressão aqui, 2 elevado a essa raiz, chamando isso aqui de y, essa equação vai ficar assim. Y ao cubo mais 44 vezes y mais 64 é igual a 19 y ao quadrado. Pronto, então ficamos com a equação do terceiro grau e no final a gente tem que desfazer essa substituição. Que maravilha! Agora é só resolver a equação do terceiro grau. Tem fórmula para resolver equação do terceiro grau? Tem sim, chama-se fórmula de Cardan. Só que ela é tão complicada que vale mais a pena você testar raízes, tá? Existe um teorema que a gente usa para resolver equações polinomiais que se chama Teorema das Raízes Racionais. Esse teorema diz o seguinte: se existem raízes racionais, essas raízes são divisores desse camarada aqui. Aliás, não é bem desse camarada não, é desse camarada dividido pelo coeficiente aqui do termo de maior grau. No caso vai dar 64 sobre 1. Então, as raízes são divisores de 64. E aí a gente testa raízes. Então a gente testa mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4... mais ou menos 8, mais ou menos 16, mais ou menos 32 e mais ou menos 64. Só que você não precisa ter o trabalho todo, porque eles botam as equações razoáveis nas provas, que às vezes você testando 1 e menos 1, ou 2 e menos 2, você já chega. Além do mais, quando você tem raízes 64, 32, você tem coeficientes enormes aqui. E não é o caso, os coeficientes aqui são valores relativamente pequenos, tá? Então vamos testar raízes aqui. Vamos ver se y igual a 1 é raiz. É isso que tem que fazer mesmo. Fazendo y igual a 1, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 menos 19, mais 44, mais 64. Isso dá zero? Não. Não dá zero. Então, 1 não é raiz. Não desanime. Vamos testar agora y igual a menos 1. Será que y igual a menos 1 é uma raiz dessa equação do terceiro grau? Então, fazendo y igual a menos 1,
Isso aqui vai ficar menos 1, menos 19, menos 44, mais 64. Quanto é que vai dar isso aqui? 20, 44, 64 negativo e 64 e vai dar 0. Ou seja, y igual a menos 1 é raiz. Que alegria, hein? Só falta agora testar as outras duas raízes. Não precisa, porque quando você acha uma raiz, você pode reduzir essa equação a uma equação de grau menor. Olha só, você, já que encontrou uma raiz, você vai dividir este polinômio de terceiro grau por y mais 1. Se aqui é y menos 1, você divide por y mais 1. Quer dizer, porque o menos 1 é raiz desse polinômio. Então você vai pegar agora esse polinômio de terceiro grau, vai dividir por esse polinômio de primeiro grau e vai recair numa equação de segundo grau. Que em segundo grau é moleza, né? Então vamos fazer a divisão de polinômios. Y ao cubo, menos 19y ao quadrado, mais 44y, mais 64, vou dividir por y mais 1. Então, começando a dividir aqui, y ao cubo por y vai dar y ao quadrado. E agora multiplica o y ao quadrado por todo mundo aqui e passa para lá com o sinal trocado. Então vai ficar menos y ao cubo e menos y ao quadrado. Corta agora aqui o y ao cubo e a gente ficou com menos 20y ao quadrado, menos 20y ao quadrado, fiz lambança aqui, menos 20y ao quadrado, mais 44y, mais 64. Menos 20y ao quadrado dividido por y vai dar menos 20y. Multiplica, passa para lá com um sinal trocado, então vai ficar mais 20y ao quadrado. E aqui vai ficar mais 20y. O 20y ao quadrado vai cortar. E aqui vai ficar 44y com 20y. Vai ficar 64y mais 64. E agora, dividindo por y, vai dar 64. Passa para lá com o sinal trocado. Vai ficar menos 64y. Menos 64, resto 0. Claro que tinha dar resto 0, porque ele é divisível por y mais 1, porque a gente encontrou essa raiz menos 1. E aqui é o quociente. Então agora a gente ficou com uma outra equação mais fácil de resolver, que é essa aqui. y2 menos 20y mais 64 é igual a 0. Então é assim que você resolve uma equação de grau maior. É o jeito mais fácil. Você pega, testa, usa aqui o teorema das raízes racionais para encontrar raízes. Começa com 1 menos 1, 2 menos 2, pimba. Achou uma raiz. Aí você divide a equação original, o polinômio da equação original, pela raiz por um polinômio de primeiro grau desse tipo aqui, onde é a variável e a raiz com sinal trocado. Pronto. E agora ficamos com a equação do segundo grau, que é moleza encontrar. A gente pode até resolver isso aqui usando soma e produto. Vamos fazer soma e produto. Ó, o produto das raízes é 64 e a soma é 20. Quem são elas? 4 e 16. Realmente. 4 e 16. Então, estão aqui as três raízes dessa equação do terceiro grau. Temos essa raiz menos 1, temos a raiz 4 e a raiz 16. E agora só falta achar o x. Então, tá aqui as três raízes que a gente encontrou, só que lembrando que o y é 2 elevado à raiz de x mais 1. Né? Então, a gente iguala isso aqui a 2 elevado à raiz de x mais 1. Bom, mas também pode ser isso aqui. Ou também pode ser isso aqui.
E agora, essa primeira aqui vai resultar num absurdo. Você não pode 2 elevado a alguém dando um resultado menos 1. Um expoente de base positiva, bonitinho. Um expoente aqui, uma exponencial com a base positiva, um expoente positivo bonitinho. Então, tinha que dar um resultado positivo, nunca pode dar menos 1. Isso aqui seria um resultado complexo. O problema fala em raízes reais. E vamos fazer com raízes reais, tá? Então, isso aqui não tem solução. Não vai te levar a nenhuma solução para x. Agora, essas outras raízes que a gente encontrou aqui, o y pode ser 4 e pode ser 6. Agora, o 4 é 2 ao quadrado. Então, a gente fica 2 elevado a esse camarada é igual a 2 ao quadrado. Então, você pode fazer isso aqui. Você falar que se duas exponenciais são iguais, de mesma base, quer dizer que os expoentes são iguais. Então, a gente tem que a raiz de x mais 1 dá 2. Então, esse camarada aqui é o 4. Ou seja, o x vale 3. Esse outro aqui, 2 elevado a raiz de x mais 1 é 16, mais 16 é 2 à quarta. Então, daqui a gente pode tirar aqui esse expoente 4 é igual a esse expoente aqui. Então, raiz de x mais 1 dá 4. Então, o x mais 1 vale 16, o x vale, então, 15. Esses são os dois valores possíveis para x. O que o problema está perguntando? Ele quer saber a soma de todos os números reais que satisfazem. Ou seja, ele quer saber a soma das raízes. A soma das raízes é 18. 15 mais 3 é 18. Então, a soma das raízes é 18. Essa equação só tem duas raízes. Olha aqui, 18, resposta correta. Letra D de delta.